Oi meninas, tudo bem? Hoje eu resolvi mostrar uma maquiagem bem básica que eu vi a Eliana usando no programa dela. Eu achei assim uma maquiagem bem casual, que dá pra qualquer momento do dia. Então eu achei ela bem bonita, chique a maquiagem e ao mesmo tempo simples. Então eu resolvi gravar. Eu só não lembro o batom que ela tava usando no programa, mas eu vou tentar fazer o máximo parecido com o que ela tava usando lá no programa. Então vamos lá. Gente, na pálpebra dela tava bem branquinha. Então o que eu resolvi fazer? Eu já passei um primer no olho. Eu vim com o canjal branco e vou aplicar por toda a pálpebra móvel. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Pode ser tanto um canjal, pode ser um jumbo branco, o que vocês tiverem. O meu ele é um pouquinho cintilante, mas depois com a sombra que eu vou usar, ele não vai aparecer tanto. Esse é só pra dar mais a pigmentação e deixar bem o tom da sombra que a gente vai usar. Então eu vou dar essa uma espalhadinha, pode ser com o dedo mesmo. Eu vou vir com o pincel de cerdas sintéticas, ele é um pouquinho larguinho esse meu, mas eu gosto bastante. E ela tava com um tom mais pra um branco, mas eu acho que é mais bonito passar um tomzinho assim, quase o tom da pele, uns 2 tons só mais claro, porque o côncavo dela tava com um tomzinho mais pra um lilás. Então eu vou vir com esse tom aqui, gente, que é bem tomzinho de pele. Ele é um pouquinho mais claro, só que eu tô na minha pele. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Deixa eu pegar mais um pouco. Assim, tá? Ok. No côncavo, como eu já disse antes, ela tava com um tomzinho lilás. Então, roxinho, assim. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vim com um tom de bege, um pouquinho mais escuro que a minha pálpebra. Vou usar esse aqui. É daquele quarteto da Avon. Tá? Se alguém quiser saber, é aqui. Eu vou vir com um pincel chanfradinho, assim, de cerdas naturais, fofinho. E vou aplicar ele por aqui, vou encostar aqui no cantinho no canto externo do côncavo e vou subindo, vindo até aqui. Não precisa vir até aqui na frente, pode até aqui assim, mais ou menos. Espalhando essa sombra e já esfumando ela pra gente usar como base, pra não ficar aquela marcação do roxo ali depois que a gente aplicar ele. E fica mais fácil de esfumar também depois, o acabamento fica bem mais bonito. Então, aplicamos essa sombra. Agora, eu vou vir com 2 tonzinhos de lilás, tá? Então, primeiro, eu vou vir com esse aqui só pra fazer a base, tá? Porque eu vou deixar um tom mais clarinho em todo o côncavo e só que no cantinho que eu vou pôr um tom mais escuro. Então, eu escolhi esse pra aplicar em boa parte do côncavo e daí só que no canto eu vou aplicar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou vir com o mesmo pincel. Se quiser vir com pincel lápis pra aplicar, depositar a sombra e depois esfumar, também pode. Eu já vou vir com esse aqui direto. Pra ir mesclando com o marronzinho que a gente aplicou por baixo. Essa paleta que eu tô usando, ela é de tons nude. Vocês vão olhar aqui e vão falar assim, nossa, Fê, mas não tá tão roxinho. Mas é pra dar aquele tom só lá no fundo de roxo. Não é pra ficar já aquele toque impactante de roxo na maquiagem. Então, vou vir aplicando e esfumando. Ó, gente, como que dá a diferença só pelo fato de a gente ter passado o marronzinho embaixo. Tá? Agora, eu vou vir com o pincel lápis. Só pegar ele aqui. Ó. Pincelzinho lápis. E vou vir com esse roxinho aqui. Ele é quase um preto. Se vocês olharem, vocês vão falar, nossa, Fê, esse é um preto. Não, ele é um roxinho, mas é um roxo bem escuro. Tá? Vou pegar na pontinha do pincel lápis e vou aplicar aqui.
fazendo um Vzinho, ó. Puxa daqui até a raiz dos cílios. E puxa um pouquinho aqui pra dentro do côncavo. Essa minha sombra não é muito pigmentada, mas por estilo de maquiagem ela é perfeita. Porque eu acho ela até mais fácil pra trabalhar pelo fato de não ser tão pigmentada. Esse tipo de paleta é ideal pra quem sempre tem medo de errar na mão na quantidade de sombra que pega. Então, por isso que ela é bem legal. Então, eu fiz o Vzinho aqui, gente. Vou voltar com o mesmo pincel que eu apliquei o roxinho e o bege. Não vou pegar nada de sombra com ele, eu vou vir só com o restinho que tá do roxinho de antes. E vou vir esfumando isso aqui. Tá? Pra não ficar aquela marcação ali, que não vai ficar nada legal. Eu vou pegar mais um pouquinho desse roxo escuro com um pincel lápis, vou aplicar aqui, ó. Assim, que eu quero que fique mais roxinho esse meu côncavo. E está quase pronto. O que eu não tô gostando? Aí. Agora, ela tava, se eu não me engano, com delineado preto, fininho. Eu não tô querendo fazer delineado, eu quero deixar ela mais simples possível. Então eu vou vir com uma sombra preta. Pode ser esse pigmento, sombra. Eu vim com essa aqui, ela tem um pouquinho de brilho, mas não interfere. Ela é opaca, só que tem os glitters. Vou vir com o pincel sintético fininho. E vou só marcar aqui, ó. Só tocar, gente. É só pra dar aquela marcaçãozinha na raiz dos cílios. Eu vou vir até aqui mais ou menos. Tu olha reto até quando que termina a bolinha do olho. Vai até ali mais ou menos, já tá mais que perfeito. Ó. Não é nada muito gritante. E daí aqui no final tu pode dar uma engrossadinha, dar uma passadinha e dar uma esfumadinha. Ó. Vem com ele deitadinho e dá uma esfumadinha. Que daí ele liga com o roxinho mais escuro e dá um acabamento bem bacana. Eu vou vir com o pincel lápis agora e vou esfumar isso aqui. Pra dar o acabamento. Ou pode vir com o dedo também. Eu gosto até mais com o dedo do que com o pincel. Sei lá, dá um acabamento diferente. Agora eu vou voltar, gente, com aquele branquinho que eu apliquei em toda a pálpebra. Com o mesmo pincel. E só vou retocar aqui um pouquinho. Porque o destaque que dava era a pálpebra bem clara. Então vamos retocar, porque acaba se apagando um pouco pelo fato de aplicar as outras sombras, esfumar e tocar, acaba meio que apagando. Aí aqui só vou dar uma esfumadinha pra não ficar a marcação do retoque, ok? Ela não tava com o olho assim com lápis preto, aparentava dela estar com um lápis branco e um esfumado marrom por baixo. Eu vou vir só com lápis marrom, tá? Então eu vou vir com lápis marrom e aplicar na linha d'água. Pode vir com ele meio que dando uma esfregadinha perto da raiz, que assim dá uma escurecidinha por baixo. Dá um acabamento bem jóia. Tá? Assim. Aí, eu vou vir pra iluminar a sobrancelha, eu vou vir com uma sombra em gel, assim, branca. Ela é um tom pérola, tá? Que eu acho muito linda. Eu vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra na pálpebra. Ela só dá uns brilhinhos, então eu acho ela muito linda. Se você tiver uma sombra cremosa também, tom bege, pérola, também dá pra usar como base na pálpebra. No primeiro passo que a gente fez. Tá? E eu vou vir com ele também aqui no cantinho só pra iluminar. Porque como ele só dá uns brilhinhos, fica bem bonito. Mas também pode ser usando uma sombra branca com uns brilhinhos que também já fica bem bonito. Aqui agora só pra dar um acabamento, eu vou vir com o corretivo pra tirar qualquer pozinho que caiu.
assim. E vou vir com o rímel. Eu vou usar o Super Choque da Avon, tá, gente? Que ele deixa bem separadinho. E ela não aparentava estar com cílios postiços, então eu não senti a necessidade, até porque é um look bem casual, como eu disse pra vocês. Não tem a necessidade de estar usando cílios postiços. Eu vou terminar de aplicar o rímel, fazer o outro olho e eu venho mostrar o resultado pra vocês. Bom, meninas, então o resultado final foi esse. O olho ficou bem sutil, como eu disse pra vocês. Eu usaria tranquilo em qualquer evento, porque ele é um olho coringa, digamos assim. No resto do rosto, gente, pelo que eu reparei, ela tá com uma pele bem leve, então eu apliquei uma base bem levezinha. Só dei um leve contorno no rosto, não apliquei blush. Só dei um contorninho e passei um pouco perto da raiz, o restinho do lápis perto do pincel, na raiz do cabelo. No lábio, eu não lembro, eu não vou dizer, ela tava com tom de batom, porque eu não lembro, literalmente não lembro. Então eu vou fazer uma misturinha, que eu acho que é um tom que vai ficar bacana pra esse tipo de make. Eu vou usar o tom Tutti Frutti da Avon, que ele é um rosinha, bem bonitinho. E o Street Blue é uma linha limitada da Capricho, ele não tem mais esse batom, se eu não me engano, que é o tom coral. Foi uma linha que eles lançaram ano passado, ela é um laranjinha bem coral. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar primeiro esse laranjinha. Vou dar uma espalhadinha com o dedo. Não reparem na minha unha, tá, gente? Já tá descascadinha. Eu acho ele muito laranja. Eu não tenho muita coragem de usar ele. Quando eu comprei ele tava bem na moda. E eu pensei, vou conseguir usar normal. Mas eu ainda tenho muito receio de sair com ele, porque eu acho muito laranja. Daí eu vou vir com esse da Avon por cima. Só pra dar... essa mescladinha. Ele é meio mate, então ele marca bastante. Como ainda tô com o lábio um pouquinho rachado dos frios que fizeram, ainda fica meio marcado. Bom, gente, então ficou assim o make. Eu acho que ficou bem sutil, que nem na boca dá pra você brincar bastante com os batons. Eu preferi fazer essa misturinha, mas você pode usar um batom nude, pode vir só com glossinho, que também fica bonito. Até um batom vermelho dá pra encarar nessa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, da dica. Se gostaram, clique em gostei pra mim aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!